Vamos lá. Né? É um pouco mais avançado, por isso que está aqui na parte do mais. Okay? Formulários. Formulários é muito utilizado, gente, para fazer perguntas, pesquisas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um formulário sobre satisfação... Não, sobre a quarentena. Quarentena. Descrição, né? Formulário, coloco aqui a descrição. Formulário sobre o que você está fazendo na quarentena. Certo? Aqui tá, eu posso começar o meu formulário. Essa é a interface. Parte inicial de identificação. E aqui vem já a primeira pergunta. Ok? Aí, por exemplo, eu posso colocar nome. Me diga seu nome. Certo? Quando eu coloco o nome, ele já vai dizer que esse tipo de pergunta requer uma resposta curta. Tá? Você pode voltar um pouco? Volta por aí. Volta, por favor. Voltar para onde? Antes do formulário? O que eu fiz até agora? Voltando um pouquinho. Eu cliquei aqui em novo, mais formulário. Aí criei um novo formulário. Criei um novo formulário. Tá aí, ó. Aí eu já estou começando a editar, certo? Vou voltar aqui para o que eu estava editando. Aí nesse que eu estou editando, eu coloquei o nome, a descrição do formulário e estou escrevendo a primeira pergunta do meu formulário. Tá certo? Tá lá, resposta curta seria o nome. Mas, por exemplo, digamos que eu vou criar uma nova pergunta. Tá aqui a pergunta, né? Posso colocar um texto explicativo, mas não precisa, né? Eu posso colocar aqui se essa pergunta é obrigatória ou não é no meu formulário. Vou colocar como obrigatória. Você precisa dizer seu nome no formulário, tá certo? E aí eu posso adicionar uma nova pergunta, ó. Adicionar uma nova pergunta nesse maisinho. Então, uma nova pergunta. Aqui já está o nome, certo? Eu quero fazer um formulário para assunto da disciplina e pôr no Classroom. É possível? É sim, eu vou mostrar já já. Essa parte é muito legal, certo? Para você fazer as suas avaliações. Então aqui, ó, outro formulário aqui, digamos, sexo. Você quer saber o sexo da pessoa. Ele já vai dizer assim, é uma pergunta de múltipla escolha. Tem aqui, ó, tipos de pergunta. Parágrafo, né? O cara vai escrever um parágrafo, vai escrever uma resposta curta, múltipla escolha, seleção, né? No caso, você seleciona mais de uma opção. Uma lista suspensa, você coloca uma lista para ele escolher um elemento da lista. Você pode colocar um arquivo na pergunta, uma grade, tem várias opções. Data, eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, sexo, eu posso colocar aqui feminino, adicionar um outro, masculino, certo? Eu posso ainda adicionar uma outra opção ou outro, certo? Então, se você não marcar nenhum dos dois, vai ser outro. O pessoal vai marcar um desses, tá certo? Então, aqui é um exemplo de sexo. Eu posso colocar aqui data de nascimento, ok? Se é uma data de nascimento, ele já vai sugerir que seja uma pergunta do tipo data, tá vendo? Então, a pessoa quando for responder essa pergunta, ela vai escolher uma data, vai aparecer um calendário, bem bacana. Vou mostrar já já. O Eugênio, eu não estou Sim. vendo onde é que você coloca adicionar pergunta. É aqui nesse mais, ó. Nesse sinalzinho de mais, ó. A bolinha. Tá vendo agora? Tô vendo, obrigada. Então, adicionar pergunta. Vou colocando as minhas perguntas, vai ficar uma embaixo da outra aqui, ó. Aí, por exemplo, eu quero adicionar horário, né, também. Qual horário você acha melhor para disciplina? Ou então uma escala, ok? Eu tenho uma escala Likert, né? Você está adorando a quarentena? Não, adorando não. O quanto você gosta da quarentena, né? O quanto você está gostando da quarentena. Ok? Aí uma escala. Eu posso até colocar o nome, né? Um textinho, tipo 0, odeio, aqui, adoro, certo? E aí, tá aqui mais uma pergunta minha. Eu posso adicionar um título aqui no meio das perguntas, tipo, tá ali, odeio e adoro, né? A minha escalinha de 1 a 5, eu posso colocar outras escalas. Posso colocar um título aqui,
para separar, né? Agora, perguntas quentes, sei lá, profundas. Ok? Só para organizar. Então, já foi as perguntas rasas, agora as perguntas profundas. Eu posso adicionar aqui no meio do meu formulário um vídeo do YouTube, certo? Então, vou botar aqui, casa. No meu formulário, vou colocar um vídeo. E aí, eu posso depois colocar uma pergunta. O que você achou do vídeo? Certo? Digamos que você fez sua videoaula, né? Onde você colocou para perguntas profundas? Eu vou mostrar de novo. Então, você pode fazer uma pergunta relacionada ao vídeo. Deixa eu apagar aqui. Perguntas profundas eu fiz assim, ó. Tem aqui, ó. No mais, né? Adicionar pergunta. Em vez de adicionar pergunta, eu coloquei adicionar título, um texto. Tá certo? Eu posso colocar aqui, adicionar uma imagem, né? Eu coloco uma foto. Exemplo, no meu formulário. Então eu coloco lá uma questão, né? Observando essa foto, diga o que você acha sobre fulaninho. Enfim, certo? Aqui, por exemplo, sei lá, uma imagem aqui de até logo. Nem sei que imagem é essa, tomara que não seja comprometedora. Enfim. Aí tá carregando aqui a imagem. Tá certo? Posso colocar um... Ah, tá aí, ó. A minha foto. Até logo. Enfim, foi uma despedida aí que eu fiz. Aí... Despedida. Enfim. Tchau. Deixa assim um tchau. Tá certo? Aí depois você pode botar um questionário. E assim por diante. Tá? Você pode adicionar sessões. No caso, para separar, ó. Tem um monte de pergunta. Aí depois vai ter uma nova sessão. Tá? Então essa nova sessão vai ter outro tipo de perguntas. E assim por diante. Dependendo de uma resposta, você pode ir para uma sessão diferente. Por exemplo, essa pergunta aqui é verdade? Coloquei aqui. Aí tem sim e tem não, certo? Sim, não. Aí eu posso colocar aqui, no caso, se essa pergunta, eu posso colocar até uma imagem aqui, né? Eu vou vincular, ir para a sessão com base na resposta, tá vendo? Dependendo da resposta, eu vou para uma sessão. Onde eu cliquei aqui nos 3 pontinhos. Então, dependendo da resposta, certo? Tá aqui, ó. Se sim, continua nessa sessão. Se não, continua também. Aí eu vou mudar, vou para essa sessão. Se sim, eu vou para a sessão 2. Se não, eu continuo nessa sessão. Certo? Então você pode fazer, né, numa alta sessão, outras perguntas, né? Dependendo da resposta do usuário. Para não ficar, do seu aluno, enfim. Para não ficar, tipo, o cara respondendo coisas que não eram interessantes, né? Por exemplo, você perguntou, você mora em João Pessoa? Se o cara disser não, não precisa você perguntar outras coisas relacionadas a isso, né? Então, você pode organizar nesse sentido. Show de bola? Tranquilo? Isso aqui é para fazer uma pesquisa geral. Como enviar para quem queremos que responda? Beleza, tem bem aqui o botãozinho, ó, enviar. Tá certo? É clicar aqui. Não entendi, André falou. Peraí. Não entendeu o que, André? Exatamente, comentou isso. Isso aí eu já vi. É o mesmo formulário da sala de aula? Se é o mesmo formulário, é o mesmo formulário. Eu vou mostrar como é que você vai se comunicar com a sala de aula, certo? Daqui a pouco. O Google Class, como é que ele se comunica? Pode compartilhar o link por WhatsApp, Facebook também? Pode. Como você colocou a observação ao lado da alternativa? Essa observação de sessão? Foi aqui, clicando nos 3 pontinhos, aí tem ir para a sessão de acordo com com base na resposta. Eu cliquei aqui, ó, e aí mostrou assim. Em especial, eu posso até colocar para que as opções sejam ordenadas aleatoriamente, tá certo? Então quer dizer que quando o usuário abrir meu formulário, as alternativas vão ficar mudando de ordem. É bom para provas. E se for uma questão subjetiva? Questões subjetivas você vai fazer assim, ó. Sei lá. O que você achou do filme? Sei lá, né? Um exemplo de pergunta subjetiva. Aí você coloca parágrafo. Aí o usuário vai escrever o texto. Para esse tipo de pergunta, né? Ele vai escrever um texto. Aí depois você vai receber as respostas. Eu vou mostrar já já.
Então tá aqui meu formulário, joia? Eu tenho aqui enviar, como acompanhar as respostas. Vou mostrar. Calma, gente. Vou mostrar tudo. Enviar. Aqui eu tenho um olhinho, tá certo? Esse olhinho aqui serve para você visualizar como é que tá ficando seu formulário. Tá aqui, ó. Eu visualizando meu formulário. Ok? Pra ter uma ideia, né? Até logo do Eugênio tá ótimo isso aí. Vou fechar aqui essa visualização. Aí eu vou enviar. Tá aqui, ó, enviar. Certo? Eu posso enviar por e-mail, né? Aquela coisa, né? Incluir o formulário no e-mail e tal. Eu posso pegar aqui o link, ó. Tá aqui o link. Eu copio esse link e mando para as pessoas. Vou copiar aqui, ó. Vou mandar para vocês aqui, ó, no Google Meet. Onde você colocou o parágrafo? Vou mostrar já já, de novo. Mandei para o Google Meet. Quem quiser já pode responder o meu formulário, tá? Mandei. O parágrafo foi aqui, ó. Tá aqui a pergunta, né? O que você achou do filme? Tá aqui, eu escolho qual o tipo de resposta. Se vai ser múltipla escolha, se vai ser caixa de seleção, né? O cara pode escolher mais de uma opção. Ou resposta curta, né? Tem várias opções. No caso, eu botei parágrafo, né? Porque uma resposta curta seria só uma linha, tá certo? Parágrafo, ele pode escrever um texto maior. Gente, eu mandei um link no grupo. Vocês podem clicar aí para ver se vocês respondem. E eu mostro como é que acompanha as respostas. Certo? Alguém clica aí e responde aí. Rapidinho. Esse formulário. Não consigo. Eugênio, no meu está dizendo assim, este formulário pode ser visualizado somente pelos usuários da organização do proprietário. Entre em contato. Tá certo. Tudo bem, desculpem. Tá aqui, ó. Quando eu tinha aqui, coletar automaticamente o endereço dos participantes, tá vendo? Esse formulário eu criei na minha conta do IF. Aí tem essa questão de segurança, sabe? Enfim, eu vou mandar aqui mandar por e-mail. Acho que por e-mail vai dar certo, peraí. Adicionar colaboradores. Vou mudar de usuário. Só um exemplo que a gente já utilizou esse questionário com a ajuda de Eugênio foi na última seleção para a entrada da ETS. Foi criado um questionário e, a partir desse questionário, nós fizemos a análise para fazer a seleção dos candidatos. Foi muito interessante, ajudou bastante. É verdade. E aí você não precisa. O legal, como ele é online, você não precisa tabular depois, certo? Pegar e colocar no computador, enfim. Tá certo? Eu vou criar aqui com outra conta minha, tá? Um formulário sobre tudo. Ok? Aí eu vou botar aqui novamente nome. Com outra conta minha. Aí vocês vão poder ver, tá? Data de nascimento. Nascimento. Colocar, que mais? Sexo. Ok? Vou fazer aqui rapidinho. Feminino. Masculino. Outro. No caso alguém não queira responder. Aí, ó, vou enviar. Tá certo? Fiz aqui um formulário rapidamente. Só para mostrar para vocês. Copiar aqui o endereço. Colocar lá no Google Meet. Como podemos ver o retorno? Vou mostrar já já. Deixa vocês responderem. Responda aí o formulário para mim, por favor. Tenta aí agora. É só clicar no link. Vê aí se agora deu. Clica você também, amor. Vai abrir um formulário sobre tudo. Pronto. À medida que vocês forem respondendo, vai chegar aqui pra mim, respostas. Vai botar a data de nascimento aí, fictícia. Pra quem não quer botar a data de nascimento, pode botar fictícia, tá, gente? Né? É uma maldade, né? Perguntar a data de nascimento. Beleza? Submeteram, obrigado. Vamos voltar aqui, volta aqui pra aula. Não recebi... Fábio, eu coloquei aqui no chat, tá certo? Professor, já vi questionários com imagem em cima. Como colocamos? Tipo um cabeçalho. Não consigo colocar.
Tem a possibilidade, certo? De colocar, tem uma parte aqui de personalizar tema, e aí tem aqui cabeçalho, aí você coloca aqui uma imagem, por exemplo, né, para ficar bacana. É um questionário sobre tudo, né? Vou botar aqui uma imagem aqui, né, para ficar Bonitinho. mais bonitinho, né? Vou mudar a cor também. Mudar a cor, ó, a cor do tema deixou já roxo ou marrom. Beleza? Gente, olha que legal. Tá aqui as respostas. À medida que vocês vão respondendo, eu já vou acompanhando aqui, tá certo? Ele já vai gerando também gráficos, ó. Quanto ao nome, ó. Sandra respondeu 2 vezes, né? Aqui tem o nome de todo mundo, ó. A quantidade de vezes que foi respondido. E já vai atualizando esse gráfico, certo? Se eu posso pegar esse gráfico e colocar também lá na minha apresentação de slides, né? O pessoal vai respondendo. Isso é muito legal para a sala de aula. Você faz um questionário e aí os seus alunos vão vendo lá quais são as respostas, enfim, no final da Tá aula. cortando, Eugênio, a gente não tá te ouvindo. Ok. Tentar de novo. Então, eu estou dizendo que é muito legal para a sala de aula você usar isso, né? No caso, você pode fazer uma pergunta no meio da aula, o pessoal responde o questionário e aí você pode mostrar na tela assim, ó, tantas pessoas responderam isso e tal. Você pode fazer um pré-teste, né, antes da aula. Pré-teste, uma avaliação diagnóstica, não é certo? Enfim, voltando aqui. Então a gente teve aí 18 respostas, tá certo? Eu posso colocar aqui, ó, não aceito mais respostas, tá bom, chega de respostas. Quem clicar no link não vai mais conseguir responder, tá? Vou deixar aberto aí, caso alguém queira ver. Outra pesquisa de satisfação da disciplina. Pesquisa de satisfação da disciplina, né? Pode ser. A necessidade que todos... Como é que é a pergunta? Tem o Gmail. Todos têm que ter o Gmail, por favor. Tá certo? No caso, não. Não, desse não é obrigatório. No caso, não precisa, não. Só precisa do Gmail caso precise editar. Para visualizar, não precisa, tá? Tem como limitar o quantitativo de respostas? Tem também, tá certo? Tem também. Aqui em configuração você tem aqui como limitar, ó, cada pessoa só pode responder uma vez. Só que se fosse colocar assim, só a pessoa responder uma vez, ele vai ter que ter um login, vai ter que fazer login, colocar e-mail e senha para usar, certo? Vai ter que ter uma conta no Google. Tem Tá? como apagar alguma resposta? Tem. Iria perguntar. Tem sim. Ó, coletar o e-mail, né? A pessoa respondeu, eu pego o e-mail da pessoa que respondeu. Enfim. Aqui é a questão de teste. Eu posso criar um teste. Eu vou daqui a pouco falar sobre isso. Diz, mais perguntas. Mas para que responder? Não é ter... Responder. Não é preciso... Mas para responder não é preciso ter? Não, não é preciso ter não. Para responder não é preciso ter não. Tem como apagar uma resposta? Sim, eu vou mostrar. Tem como ver os resultados? Também vou mostrar. Tem como repetir a visualização das respostas dos participantes? Tem sim. Vou mostrar. Pronto, vamos lá. Então aqui tá as respostas, está aqui. As perguntas, né? Eu posso editar aqui adicionando perguntas no meu questionário. E aqui em cima fica uma abinha, ó. Tem uma aba, outra aba, chamada respostas. Aí eu clico aqui em respostas, eu vejo aqui a resposta do pessoal, tá certo? Tem aqui resumo, pergunta e individual. No resumo eu vejo aqui, ó. Em resumo, como foi o nome. Aqui a data de nascimento, tá vendo? Um resumo geral, né? Aqui a questão do sexo, ó, ele já vai gerar aqui um gráfico em pizza para mostrar. Travou. Certinho. Já vai estar voltando. Se Deus quiser. Certo? Se a pergunta for subjetiva, ele não consegue gerar gráfico, tá certo? Mas vai estar como resumo o texto, exatamente o texto que a pessoa respondeu, tá certo? Aqui é o gráfico. Aqui a gente pode ver por pergunta, né? O que cada pessoa respondeu, né? Então, tipo assim, ó, na pergunta nome, quais foram as respostas? Aí teve uma Sandra, 2 Andréas, uma Natália. Nessa pergunta, qual foi a resposta? Tá certo? Aí eu vou para a próxima pergunta. Na pergunta nascimento, teve uma pessoa que deixou em branco, uma pessoa respondeu isso. Eu posso ver por pergunta. E eu posso ver por indivíduo. Então, ó, teve um indivíduo que escreveu Giovana,
né? Não sei quem foi. Coloquei aqui uma data de nascimento e o sexo feminino, tá certo? Aí eu vou aqui para o próximo. Teve outro que escreveu Anne. Teve outro que escreveu Andréia, tá certo? Aí eu vejo a resposta de cada pessoa. Aqui o resumo eu vejo de maneira geral, por pergunta e por pessoa. Eu posso ver assim, tá certo? Se for subjetivo, vai aparecer a caixinha de texto com isso. É porque eu não coloquei nenhuma pergunta subjetiva aqui no nosso formulário. Foi todas objetivas, né? Tá joia? Gente, eu vou mostrar aqui como fazer. Então, vocês viram, né? Tem pesquisas e tal. Eu posso fazer também avaliações aqui, tá certo? Como é que eu faço avaliações? Digamos que eu tenho alguma pergunta que tem gabarito, né? Por exemplo, qual o nome do descobridor do Brasil? Certo? Eu vou colocar aqui múltipla escolha. Meu aluno vai escrever aqui, né? No caso, vai escrever aqui as opções, né? Opção A, Dom Pedro I. Dom Pedro I. Opção B, né? Outra opção, Dom Pedro II. Outra opção, nenhuma da... Opa, aqui no caso seria outro, né? Mas vou colocar outra. Nenhuma das alternativas anteriores, né? NDA das alternativas. Ok? Então eu posso colocar aqui, né? Para o meu aluno responder. Tá certo? E aí, em especial... Ops. Erro meu. Opa, erro meu. No caso aqui, eu estou fazendo um formulário para não ser teste, né? Como eu faço para ser um teste, de fato, ter gabarito? Eu tenho que fazer pelo Google Class. Aí vamos lá, para o Google Class, tá? Terminei aqui minha avaliação. Aqui no caso não tem nota, tá? Isso é importante, acho, dizer que você pode optar por algumas questões serem obrigatórias, não é? Eu já falei. Questão obrigatória, gente. Clicou aqui, ó, tem uma marcação, ó, obrigatória. Então a pessoa tem que falar o seu nome, né? Não pode deixar em branco, certo? Agora, professor, eu quero usar esse formulário para fazer minhas provas. Como é que eu faço? É lá no Google Class. Vamos acessar o Google Class. Google Classroom. Ok? Aqui estão minhas turmas, né? Que eu estou matriculado. Vamos fazer uma aqui na turma de vocês. Tá certo? Atividade. Vou colocar aqui. Atividade com teste. Ok? Aí, atividade com teste já vai estar aqui, ó. Ele criando um formulário do tipo quiz, tá? Lá no Google Forms, lá no Google Drive, ele vai criar. Então, eu vou colocar aqui, final. Descrição. Acerte tudo e corra para o abraço. Certo? Então, acerte tudo e corra para o abraço. Como é que vai ser esse formulário? Eu clico aqui para fazer a edição dele. Vai abrir aqui ele agora. Ok? Ele vai ter uma opção a mais, que é a pergunta-resposta, né? A chave, a pergunta correta. Então, vou botar aqui, prova final. Tá? Qual foi a primeira pergunta aqui? No caso é quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Aí eu coloco Dom Pedro I. Pedro Alves Cabral, né? Pedro Alves Cabral. Tá certo? Tem duas opções. Aí eu vou dizer qual é a resposta correta. Aqui agora eu tenho essa opção de falar. Qual é a resposta correta entre esses dois? Aí eu coloco aqui, Pedro Alves Cabral. Certo? O aluno aí não vai ver. Não entendi bem. Eu vou repetir já. O aluno aí não vai ver qual é a resposta, tá certo, gente? Você vai clicar aqui, qual é a resposta correta. Você pode adicionar um feedback, tá? Então, tipo assim, se ele responder errado, né? Ele marcou errada. Aí eu posso fazer uma mensagem para ele. Estude. Se ele responder a correta, eu posso colocar
não fez mais que a obrigação. Certo? Aquela frase motivacional, né? Então, tipo, quando ele colocar, vai aparecer essa mensagem para ele. Tá certo? Aí eu posso colocar aqui a pontuação. Ó, essa questão vale 10 pontos. Vale 20 pontos. Tá certo? Eu vou deixar essa avaliação aqui para vocês. Ok? Então, essa questão está concluída. Quero fazer outra questão. Uma questão aberta, né? Questão aberta. O que você achou do curso? Olha que legal. O que você achou do curso? Como é que eu coloco um gabarito para isso? Né? Eu não tenho como eu colocar gabarito para uma questão aberta. Né? O cara pode escrever o que quiser, né? A gente vai ter que interpretar. O computador ele não consegue interpretar texto. Então eu só vou colocar aqui feedback. Obrigado. Não existe gabarito, né? Obrigado. Esse feedback pode ser um vídeo, um link para um site, alguma coisa assim. Pode repetir a pontuação? Sim, eu posso. Aqui. Estou criando a questão. Coloquei um feedback para a questão. O aluno respondeu, tem um feedback. Tá? Eu posso editar aqui e tal. E aqui está o ponto. Ó. Eu vou colocar quantos pontos para essa? 20 pontos. Ok? Botei concluir. Aí eu já tenho essa questão aqui. Vale 10 pontos. Tá certo? Tá aqui embaixo mostrando, ó. Vale 10 pontos. Aqui essa questão vale 20 pontos. Tá certo? Repete o início da criação, por gentileza. Vou repetir o início da criação. Ok? Eu só estou mostrando aqui como fazer as perguntas. Que é bem parecido com o Forms normal. Tá certo? Só que aqui tem a opção de você colocar respostas e pontuação. Aí você pode enviar, né, do mesmo jeito. Né? Ou então, no caso, como a gente está no Google Class, prova final. Está no Google Class, certo? Já está salvo. Vai ficar aqui na nossa avaliação. Eu vou mostrar do início, vou fazer de novo. Então tá aqui, ó, final foi criada. Quando o aluno clicar, vai ter aqui a prova final. Tá certo? E aí ele clica na prova final, vai fazer a prova, tá certo? E clica em enviar. Vou fazer aqui. Vamos ver primeiro o que achou do curso. Supimpa. Tá certo? Foi supimpa. Enviei. Só a resposta foi enviada. Quero ver minha pontuação. Olha que legal. O aluno já vai ver quanto ele tirou na avaliação. Vou ver. Quem descobriu o Brasil? Dom Pedro. Tá aqui o feedback. Não fez mais que a obrigação. Né? Aí, o que você achou do curso? Aí eu falei, obrigado. Veja que ele não deu, aqui no caso, ele colocou errado, né? Porque ele não consegue corrigir automaticamente. Tá certo? Aí aqui está a pontuação. Ele tirou 10 de 30. O professor, no caso, depois ele pode acessar e atualizar essa nota, no caso das questões abertas, tá certo? Eu vou começar do zero, tá certo? De novo, como faz para fazer uma prova aqui no Google Class. Começar do zero. Ok? Vamos lá. Estou aqui. Criar. Atividade com teste. Aí eu faço aqui. Prova. Primeira unidade. Aí ele cria aqui o formulário. Eu vou clicar nesse formulário. Ó. Ele cria aqui, ó. Eu vou clicar para poder editar. Aí eu coloco o nome que eu quero. Prova, primeira unidade. E aí começo a colocar as perguntas. Né? Qual meu nome? Opção 1. Professor. Opção 2. Tio. Opção 3. Teacher. Enfim. Aí você coloca... Você pode colocar aqui a chave, né? A resposta. Eu quero colocar professor. Quer adicionar um feedback? Posso colocar. Se ele colocou errado, qual foi a mensagem que eu vou mostrar? Se ele colocou certo, qual é a mensagem? Vou botar feedback não. E aqui eu coloco a pontuação. Lembrando que essa videoaula, gente, vai estar gravado. Vocês podem assistir mais vezes e exercitar, tá certo? Nesse sentido assim. Eu sugiro que vocês exercitem depois. Aí eu posso colocar aqui, ó. Essa questão é obrigatória a responder, tá certo? Vamos lá, cadê as perguntas? Como fazer um banco de questões?
Tá, como fazer esse banco de questões? Ele não tem essa possibilidade, tá certo? Você pode ainda colocar, importar perguntas. Digamos que você já tem um outro formulário que já possui algumas perguntas. Eu vou pegar aqui da prova final as perguntas. Ó, importar perguntas da prova final. E aí eu posso escolher as perguntas que tem na prova final. Então você pode fazer, digamos assim, um banco de perguntas, né? Uma prova que tem várias perguntas e você pega daquela prova, nessa nova, entendeu? Então, ó, vou colocar aqui de quem descobriu o Brasil e coloco nessa prova, tá? Então já teria assim, mas você tem que criar uma outra prova e pegar dessa prova. Vamos lá, o que mais? Tem como fazer banco de perguntas? Já respondi. O professor pode corrigir o que o aluno escreveu na discursiva? Pode sim, pode sim. Certo? Quando ele entrega, é porque aqui vocês depois vão ver que vai ter a prova lá, né? Vocês vão ter acesso. E aí quando você entrega, eu consigo ver as respostas. Do mesmo jeito que está aqui, né? Eu vou mostrar aqui na atividade anterior. Aqui, prova final. Tá, aqui. Ops. Deixa eu abrir a atividade, né? Aqui eu estou abrindo só a prova. Eu vou abrir aqui o formulário. Certo? Aqui no lapisinho eu posso abrir para edição, tá certo? Aí eu vejo aqui, ó, respostas. Aí eu vejo aqui individual, né? Aí eu vejo. Aqui a resposta do indivíduo. E eu coloco a nota. Pronto, tirou 5. Tá bom demais. Edição pendente, pode salvar? Pronto, eu salvei. E agora ele tem aqui a nota dele, foi 5. Ou então eu coloco aqui 20. Ele vai somar ou sou eu que somo? Ele vai somar. Ele vai somar. Aí o indivíduo lá, quando for a nota dele, vai estar dizendo que ele acertou 30 de 30. Tá certo? Ó, acertou supimpa. Eu editei. Certo? Então eu consigo ver aqui, ó, tem as perguntas, eu edito o formulário. Aqui nas respostas, eu dou a resposta para a pessoa. Né? Parece que alguém já respondeu aqui, ó. Legal. Alguém escreveu legal. Bom, se escreveu legal, tá certo. Ok? Então já dei aqui a nota. E aqui tem um resumo, né? Ó, já tem mais pessoas respondendo. Aqui um resumo das notas, né? Quem escreveu Dom Pedro Pedro Cabral? Todo mundo tá respondendo assim. O que achou? Teve aqui, ó. Supimpa, legal, excelente. Poderia continuar por mais tempo. Obrigado. Agora eu vou dar a nota para essa pessoa que escreveu isso. Eu vou aqui no individual. Ok? Vou até essa pessoa. Tá todo mundo respondendo, né? Vou colocar 20, parabéns. No caso aí você já consegue ver quem foi a pessoa ou você no formulário teria que abrir Então, espaço para nome? para eu saber qual é a pessoa, eu tinha que colocar no formulário o nome dela, né? Perguntar o nome dela. Colocar lá como obrigatório, a pessoa colocar o nome dela. Tá certo? Essa é a maneira de fazer. Aí, obrigado, tal. Pronto, depois eu corrijo, tá, gente? Eu saio corrigindo. Beleza? Cadê mais? Okay. Para o aluno não visualizar a resposta, clica onde? Ele não visualiza a resposta. Assim, tipo, você quer dizer, depois que ele preenche, ele não vê. passe a resposta para outros, né? Para ele não mostrar para os outros? Entendi. É só você não fazer, então, feedback? Não, deixa eu ver aqui. Boa pergunta. Normalmente, eu não... Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui a opção. Ordenar aleatoriamente, também tem a opção, né? Como eu já falei. Né? Agora deixa eu ver se eu tenho como não mostrar a resposta. Após o envio, o participante pode ver o gráfico, editar. Ó, editar após o envio, né? Digamos, eu quero mudar minha resposta. Eu posso colocar aqui. Deixa eu ver. Mostrar link para enviar outra resposta? Não pode. Né? Só pode mandar uma vez. Tarará. Teste. Aqui. Atribuir pontuação, né? É isso que eu quero. Imediatamente após liberar a nota, imediatamente após o envio? Não. Posterior, depois da revisão manual, né? Então, no caso, não mostra. Aí, ó, podem ver respostas erradas? Não pode ver isso, não pode ver valor. Acho que o valor é bom botar, né? Tá certo? Então, ele não vê o que acertou, mas não vê qual era a resposta certa, nem vê qual era a resposta errada, né? Enfim. Aí, no caso, ó, como vai mandar depois, né, a resposta, então tem que ter o e-mail da pessoa, né? Vamos lá, o que mais? Vamos lá, as perguntas estão chegando, eu vou respondendo. Cadê? Parou aonde?
Tem como limitar o tempo? Tem sim. Por exemplo, aqui quando eu fiz a atividade, né? Eu estou aqui na atividade. Aqui é a prova final, certo? Aí eu posso colocar aqui, na hora que eu faço a atividade, deixa eu ver aqui onde é que eu vou editar isso. Aqui. Eu vou editar essa atividade, tá? Na hora que eu faço, eu coloco, ó, a data de entrega. Vocês vão ter que entregar hoje. Até que horas? Aí eu coloco até as 10h40. Certo? Coloquei uma data. Beleza? Depois disso, o aluno ele sabe que, ó, não adianta mais responder. Tinha lá a data para entregar. Tá certo? Deixa eu ver se na própria aqui eu posso limitar o tempo. Acho que não. Mas está avisado, né? Aí o aluno vai continuar respondendo, você vai ter lá a data Então que ele você respondeu. agenda um dia, né? Por exemplo, amanhã às 9 horas. E aí você coloca a entrega para ser 40 minutos depois. Exato. Você pode fazer assim. Deixa eu ver o que mais, gente. Pode deixar a prova pronta sem o aluno visualizar? Pode. Você deixa pronto. Aqui, ó, digamos, eu fiz aqui a prova, né? Tá salvando aqui. Mas tem aqui a parte aqui, ó. Para todos os alunos. Aí eu clico aqui e coloco invisível. Certo? Então, por exemplo, toda vez que eu faço uma atividade, gente, né? Eu tô aqui criando uma atividade nova, atividade com teste, né? Eu posso colocar para não estar visível essa atividade. A de entrega, tarará. Deixar ela invisível. Cadê? Onde é que era mesmo? De tarará para. Aí eu coloco ninguém. Ninguém vai ver, ó. Ninguém vai ver essa atividade, tá certo? Enfim. Aí fica só o rascunho dessa atividade aí, né? E aí as pessoas não vão ver. O que mais? Pode deixar a prova pronta sem o aluno visualizar? Foi, já falei. As questões podem estar no arquivo do computador ou tem que estar no formulário do Google? Tem que estar no formulário do Google. Certo? Você cria um formulário, coloca todas as questões lá e aí depois você pode ficar importando. Tem como essas notas serem importadas automaticamente para uma planilha? Tem sim. Vamos lá na prova final. Vou mostrar aqui para vocês. Ok? Deixa eu fechar aqui as outras coisas, senão... Tá aqui, né? As respostas. Aqui a gente tem aqui a opção, ó. Criar planilha. Aí ele vai vincular as respostas para uma planilha. Ok? Isso também serve para os outros formulários também. Então, ó, já está aqui, ó, saindo tudo para uma planilha. O nome da pessoa, o horário que respondeu, né? E os outros campos. Isso serve para aqueles outros formulários também, gente, que eu mostrei, né, de satisfação, etc. Você coloca vincular e à medida que a pessoa vai respondendo, vai criando novas linhas aqui automático, certo? E aí as linhas vão criando automático e eu posso gerar gráficos automáticos disso aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui um gráfico. Não, um gráfico da pontuação, não é. Um gráfico da pontuação? É mais interessante. Eu não sei se vai gerar porque é porcentado. Pronto. Tá aqui o gráfico da pontuação. Beleza? Vamos ver se outra pessoa responde o formulário. Responde aí, amor. Para dar o exemplo. Mostrar que esse gráfico ele é automático. E aí é aquela coisa, né? Durante a aula eu posso fazer uma avaliação e aí o pessoal sabendo, olha, 20% dos alunos tiraram 30 de 3. Certo? Aqui tá bem fatiado aqui, né? Porque, enfim, eu gerei um gráfico assumindo cada linha como uma entidade diferente, mas, enfim, gerar gráfico não vou ensinar não como fazer agora. Agora, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer talvez outra formação sobre o tabela. Você tem que colocar o e-mail, viu? Vamos lá. É bem produtivo a aula de hoje. Natália está respondendo só para mostrar aqui, pessoal, como é que já chega aqui na tabela. Natália submeteu e já apareceu, ó. Vocês conseguiram ver? Apareceu, ó. Pá! Acabou de Natália responder. Tá aqui, já deu a nota de Natália, já criou aqui o gráfico. O gráfico já atualizou. Tá certo? Muito inovador. Ela colocou. Obrigado. Tá. Tá certo?
Então, isso é uma maneira de você já exportar a tabela. E se você quiser depois fazer o download, né? Arquivo, fazer download. Joia? Mais dúvidas? Deixa eu ver. Deixa eu acompanhar as dúvidas. Que mais? Não viu onde você clicou para não visualizar. Para não visualizar o quê? Não entendi. Então vamos voltar ainda. Vamos voltar. Voltar para ver desde o começo das perguntas. Você deixa o gabarito onde? Você deixou o gabarito onde? Quando eu crio uma pergunta, tem aqui, ó, a opção chave de resposta, certo? Aí clica aqui, eu escolho qual é a resposta, né? No caso de uma múltipla escolha, tá certo? Perguntas abertas não tem gabarito, assim, ou ele não consegue verificar, mesmo que seja um cálculo, né? A menos que você faça uma pergunta com cálculo e tem múltipla escolha para escolher um dos valores. Não entendi. Você criou no Classroom e depois levou para o Forbes? Não, Ana, no caso, no Classroom eu crio uma atividade que tem um teste. Aí ele cria aqui dentro um formulário, que é um formulário especial. É um formulário do tipo com gabarito, tá certo? E aí no caso é um tipo com gabarito. E aí você vai, clicando nele, ele vai para o formulário, certo? É um formulário especial. Deu para entender isso que eu quero dizer? Aí já está ligado um no outro. Essa atividade está ligado a esse formulário. Não precisou abrir o Google Forms. Não né? precisou. Ele já no Google Classroom já se comunicou com o Google Forms. Exato. Fala sobre a rubrica. Tá certo, vou falar sim. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que foi aquele momento que você colocou para eles não visualizarem, ficar só para você visualizar o questionário. Certo. Fernanda. Eu acho que deve ser. Deixa eu ver aqui. A questão de eles não visualizarem as... Eu venho aqui em configuração, nessa engrenagem. Aí nós temos aqui teste, certo? Configurações do teste. Aí na configuração do teste tem aqui, ó. As pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas? Não podem. Ou podem. Ver as perguntas certas? As respostas, digo. Certas? Não pode. Tá certo? Eu tô colocando assim, eles não vão ver mais o que estão acertando que estão errando, né? Senão eles acabam vendo o gabarito. Mas se você quiser que eles vejam o gabarito, tudo bem. É aquela questão, às vezes você tem medo do aluno passar a resposta um pro outro, né? Mas se você aplicar naquele horário, dentro da sala de aula, ele vê, sai da sala e pronto. Né? Então a pergunta do Fernando também foi naquele momento de você colocar para ele não visualizar e aí você só vai disponibilizar o questionário pronto em determinado dia e horário. Um resumo, no caso, fazer um rascunho, né? E depois publicitar isso, né? Tá certo. Então, por exemplo, teste surpresa. Tá certo? Vou criar essa atividade. Ok? Eu posso salvar como rascunho. Tá certo? Eu posso programar, o teste surpresa vai acontecer dia tal. E aí chega para o aluno, né? Essa mensagem, hoje tem teste surpresa. Tá longo aqui a gravação, deixa eu parar.